tarde. Boa tarde. Paz e bem. Hoje nossa pregação vai ser do Evangelho de Mateus, capítulo 26. Os temas que vão ser abordados neste capítulo são a traição e lealdade, obediência e sofrimento, o sacrifício de Jesus, a soberania de Deus e a importância da vigilância. Mateus 26 nos descreve a última semana de Jesus na terra, focando em eventos cruciais como a unção em Betânia, a traição de Judas, a última ceia, com a instituição da Santa Ceia, a agonia no Getsemane, a prisão de Jesus, o julgamento perante Caifás e a navegação de Pedro. O início do cumprimento da Páscoa, a entrega de Jesus e a preparação para o seu sacrifício redentor. Traição e lealdade são temas centrais no capítulo 26 de Mateus, mostrando que a traição, especialmente contra Deus e contra o casamento, é um pecado grave, com consequências destrutivas. Em contraste, a lealdade é um atributo divino valorizado e uma virtude a ser cultivada por seus seguidores, sendo recompensada por Deus. A lealdade a Deus e aos compromissos é fundamental, e o arrependimento sincero, de coração, pode levar ao perdão, mesmo para pecados graves como a traição. Então, se é um caso de traição, se houver realmente perdão de coração, Jesus, Deus pode, nos dar esse perdão. A obediência e o sofrimento são conectados pela Bíblia de diversas formas, levando a consequências negativas, enquanto a obediência a Deus pode envolver sofrimento, especialmente no caso de Jesus Cristo, que aprendeu a obediência por meio de seus sofrimentos. A obediência a Deus, quando feita por amor, traz bênçãos. E o sofrimento pode testar e aperfeiçoar a fé, sem necessariamente ser um sinal de desobediência. Jesus foi obediente até a morte, o que culminou ele na cruz. De acordo com a Bíblia, sofrer não é automaticamente um sinal de desobediência. Pessoas justas também podem passar por sofrimentos. Muitas vezes, às vezes as pessoas falam: mas fulano é tão bom e ele está sofrendo. Não é por ele ser bom que ele não vai passar por dificuldades, não vai passar pelas provações que Deus coloca na nossa vida. Porque essas provações podem nos ensinar a ter paciência, a ter mais fé, a ser mais integrado com Deus, Porque talvez seja nessa dificuldade, nessa ansiedade, que mais você busca e procura Deus. Se bem que não podemos procurar Deus só nas necessidades, É bem claro que nós devemos estar sempre com Deus, nas tristezas, nas alegrias, em tudo que acontece na nossa vida. A capacidade de continuar fiel e não pecar durante o sofrimento é encorajada na Bíblia. O sacrifício de Jesus, como descrito no capítulo 26 de Mateus, é o ato culminante de sua vida e missão, que se manifesta no momento em que ele se entrega por amor à humanidade, a fim de oferecer o perdão de seus pecados. Esse sacrifício também nos leva a crer que, ao ressuscitar, Jesus demonstrou sua vitória sobre a morte, a ressurreição. Oferece esperança para aqueles que creem, dando-lhes a promessa de ressurreição e vida eterna, sem passar pela morte eterna.
A soberania de Deus, neste capítulo 26, mostra que Jesus, mesmo sabendo da traição, da agonia e da morte que viriam, agiu de acordo com o plano de Deus, através da sua vontade soberana, que se cumpriu na vida de Jesus, do sacrifício de Jesus que foi voluntário e voluntariamente aceito em um ato de amor para a redenção da humanidade e da fé, que os discípulos depositaram na mensagem de Jesus para que pudessem viver em gratidão e em busca da vontade de Deus. Qual que é a importância da vigilância na nossa vida? Jesus ensinou como uma necessidade para não cair em tentação, especialmente diante de momentos difíceis, pois a fraqueza humana é grande, e Jesus pediu aos seus discípulos que vigiassem e orassem, mas eles adormeceram rapidamente. A última Páscoa, a Santa Ceia. A última ceia aconteceu em Jerusalém, poucos dias antes da crucificação de Jesus. Jesus celebrou a Páscoa judaica com seus discípulos. O que aconteceu nessa celebração? Jesus celebrou a Páscoa lavando os pés de todos os seus discípulos para ensinar a importância do serviço, a humildade. Anúncio da traição. Ele anunciou que seria traído naquela noite. Jesus instituiu a prática de comer pão e beber vinho em memória dele. Qual que é o significado do pão? O pão representa o corpo de Jesus, que seria entregue como sacrifício. O vinho representa o sangue de Jesus, derramado para o perdão dos pecados e para selar a nova aliança entre Deus e a humanidade. A Santa Ceia é uma forma dos cristãos se lembrarem do sacrifício de Jesus. Ela também celebra Jesus como Cordeiro de Deus e o Salvador. A cerimônia simboliza a saída de uma vida de pecado para uma nova vida em Cristo. Pedro é avisado por Jesus que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. A previsão aconteceu durante a última ceia. Logo antes da prisão de Jesus, apesar de Pedro ter respondido com confiança para Jesus que nunca o abandonaria, Pedro negou conhecer Jesus em suas 3 negações. Com a terceira negação, um galo cantou. E Pedro, se lembrando da advertência de Jesus, ficou muito triste. Saiu dali, chorou amargamente, porque tinha acontecido o que Jesus falou. Em Getsemane, Jesus orou intensamente, com grande agonia, expressando sua angústia antes da sua crucificação, mas sempre se submetendo à vontade de Deus, com tanta angústia, com tanta tristeza, que suou gotas de sangue. E sua oração pedia que o cálice de sofrimento passasse dele, mas sempre apresentando ao Pai: seja feita a tua vontade. Assim somos nós, Em nossas dificuldades, a gente pede, a gente fica ansioso, mas devemos sempre deixar na mão de Deus, porque vai ser feita a vontade do Pai. Este local onde eles estavam, um jardim no Monte das Oliveiras, conhecido como o local de uma prensa de azeite, é fundamental para a narrativa da fé cristã, marcando o momento em que Jesus aceitou o sofrimento para a salvação da humanidade. Então chegou os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a minha hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me traz. Jesus foi preso nos Jardins das Oliveiras.
por guardas do templo, por ordem do Sinédrio, após ter sido traído por Judas Iscariotes com um beijo. Este evento ocorre na noite de quinta-feira. E por quanto foi que Judas traiu Jesus com tanta facilidade? Por parte de troca de 30 moedas de prata. Esse foi o preço da sua traição. Após a prisão, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram por medo. Jesus perante a Sinédrio. Jesus cometeu algum crime? Não. Os líderes religiosos já tinham a intenção de matá-lo. O acusaram e o interrogaram durante toda a noite. Jesus, ele não cometeu nada para poder passar por essas situações, mas ele foi condenado por blasfêmia após admitir ser o Cristo, o Filho de Deus, quando questionado sobre o julgamento. Disse-lhes Jesus no juramento: digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Esse foi o motivo, pelo qual Jesus foi crucificado. Porque quando eles perguntaram quem ele era, ele falou, que as pessoas iam ver ele ainda, em breve, sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Isso aí então trouxe mais irritação para aqueles religiosos. E veio a condenação. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e declarou Jesus culpado de morte, mesmo com o julgamento, sendo relatos uma farsa, injusto, com o propósito de encontrar motivo para condenar Jesus. Veio a humilhação, pois Jesus foi muito humilhado durante o julgamento. Ele foi agredido, foi zombado pelos sacerdotes e outros presentes. Implicância política. Os líderes religiosos viram Jesus como uma ameaça ao seu poder e autoridade. Eis a razão de tanta maldade com Cristo nosso Jesus, que tudo fez para nos salvar. Tudo posso naquele que me fortalece. Paz e bem. Viva o poder que transforma, porque Jesus continua operando milagres. Amém. Paz e bem.